pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da PR5 da Extensão. Tudo ok com vocês? Sejam bem-vindos aí. É com imenso prazer que nós preparamos esse tema, essa live para vocês, que vai falar sobre pandemias e habilidades socioemocionais. Como educar responde às demandas da vida prática cotidiana. Eu estou aqui com a professora Gisele Reinaldo da Silva, que é coach profissional, está no segundo doutorado em Ciência da Literatura e é mestre e doutora em Letras Neolatinas pelo UFRJ, onde também fez a sua graduação em Letras. É pedagoga pela UERJ. E a ideia dessa live, falar das habilidades socioemocionais como uma forma de acolhimento no início do período letivo 2020.1, ainda mais de forma remota, inovadora, né? Uma forma nova de ensinar, de educar para todo mundo, surgiu de um evento que nós fizemos. Participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em outubro, onde a Gisele, juntamente com a Tatiana, vieram falar sobre o e-book que elas são autoras, sobre felicidade e vida acadêmica. É possível? Depois a gente pode deixar aqui o link para quem quiser fazer o download desse e-book, para ler, né, se inteirar e conseguir, né, entender um pouquinho mais. E dali, da repercussão, dos comentários da nossa audiência, surgiu essa ideia de fazer uma live, um papo virtual, falando sobre habilidades emocionais. E a pandemia relacionando como educar responde às demandas da vida prática cotidiana. Eu te dou a palavra, Gisele, seja bem-vinda. Eu quero agradecer mais uma vez pelo tempo de participar. E o momento é seu agora. Muito obrigada, professora Roberta. É um prazer. Obrigada ao FRJ, que é a minha casa científica por 15 anos já enquanto pesquisadora. Eu já estou, como a professora Roberta mencionou, no segundo doutorado na instituição e todo o meu período de graduação, mestrado, foi na instituição, e eu sou muito grata por todo o acervo científico e humano que essa instituição me trouxe. Então, estar aqui nesse lugar de fala enquanto pedagoga e também enquanto pessoa representando a UFRJ é uma honra, é um privilégio, e eu quero começar agradecendo pelo convite. Em seguida, eu gostaria de levar o público a pensar comigo algumas questões partindo do título. Quando a gente pensa nesse título, pandemia e as habilidades socioemocionais, como o educar responde às demandas da vida prática cotidiana, eu tiraria aí 3 palavras-chave, né? Na verdade, 4. Pandemia, habilidades socioemocionais como uma única palavra-chave, como uma expressão, educar e vida. Quando a gente associa, quando a gente relaciona esses 4 elementos, não é em vão que a gente pensa nesse título. Por que eu escolhi esse título para tratar essa live? Primeiro, para dizer que o público dessa live não é necessariamente um público acadêmico. Na verdade, todos nós, se chegamos a assistir a essa live, é porque estamos vivos e somos sobreviventes diante de um período de caos, diante de uma realidade de pandemia, ou seja, que afetou o mundo inteiro. E se nós estamos aqui assistindo, se nós estamos aqui trocando, participando, é porque nós sobrevivemos a esse cenário. Então, estamos vivos, estamos vivendo a vida. Além disso, nós estamos enfrentando a pandemia, como eu mencionei, em toda a complexidade, em toda a demanda, não somente física, financeira, mas também emocional que ela trouxe. E a gente tem também a experiência educativa. Quando eu uso o verbo educar no título, eu não estou me referindo apenas à escola e universidade, a experiências acadêmicas no sentido institucional, formal. O público que está me assistindo talvez possa pensar assim, mas eu não estou nesse momento estudando em nenhuma instituição. Mas você está educando e sendo educado, você está num lugar de aprendente na vida, eu estou, você está, todos nós estamos na escola da vida. Todos nós estamos exercendo educação e vivendo educação em todos os desafios contemporâneos, em toda a complexidade do que é ser humano, do que é viver a vida. Então, enquanto há vida, há educação. Por isso esse título, porque aí nós finalmente
buscamos fazer, e a tecnologia tem sido um caminho para isso, buscamos fazer um diálogo direto com a sociedade para além dos muros do acadêmico, ou seja, nós conseguimos dialogar com o outro efetivamente. Os estudos científicos não estão mais sobre o domínio, o monopólio do saber de alguns, mas nós conseguimos dialogar com a sociedade em geral. Então, se você é ser humano, se você está vivo, se você está aqui, talvez até porque o título a respeito disso, a ideia é dialogar com a sociedade. A proposta é justamente alcançar o máximo possível de pessoas, independente de estarem em um contexto acadêmico ou não. E aí, dito isso, quando a gente pensa na realidade de que nós estamos sempre educando e sendo educados, porque todos nós exercemos papéis de liderança, todos nós somos influenciados por aquelas pessoas com as quais a gente convive, todos nós recebemos um volume imenso de informações diária. Quando nós pensamos nesse aspecto e associamos isso à realidade pandêmica, algumas verdades, alguns enfrentamentos nos unem. Por exemplo, todos nós, durante esse ano, em alguma medida, enfrentamos a experiência da perda. Alguns em níveis muito profundos, outros em níveis menos profundos, mas todos nós enfrentamos a perda. E como as habilidades socioemocionais, como a verdadeira educação, aquela educação que não é vista como uma não-vida, né? Nós estamos muito acostumados, e João Geraldi costuma dizer isso, é um autor que eu gosto muito, que a escola tem uma tendência a preparar para a vida como princípio, quando, na verdade, com isso, a escola entende que a realidade do agora é uma não-vida. E nós estamos partindo dessa live, na verdade, da vida. A vida enquanto experiência educativa. A vida enquanto tal. Essa é a ideia dessa live. Quando nós pensamos na realidade de vida que todos nós estamos enfrentando, hoje nós estamos diante de uma série de desafios que são oriundos da realidade da pandemia. Por exemplo, a morte. É interessante como a gente enxergou, diante de todos os avanços científicos e tecnológicos das últimas décadas, o ser humano muitas vezes tende a perder a noção do quanto nós não temos o controle de nada, e do quanto a morte, por exemplo, é parte da vida, do quanto a morte é um enfrentamento que todos nós temos, todos nós vamos enfrentar. E quando nós pensamos na realidade da morte tão próxima, seja porque pessoas, entes queridos se foram, seja porque para quem está vivo existe o medo da morte, ao enxergar que outras pessoas estão vivendo essa experiência tão difícil, tão desafiadora, tão dolorosa. Quando nós pensamos nessa realidade da morte, por exemplo, o que o educar tem a ver com isso? Tem a ver com uma educação que te traz dois princípios: enfrentamento e escape. A morte não pode levar mais nada de nós, além daquele ser humano, daquele ente querido que ela levou. E a educação traz respostas, a verdadeira educação, a educação que gera autoeducação, autoconhecimento, e a educação que me leva a buscar ferramentas, ferramentas existenciais, espirituais, ferramentas cognitivas, ferramentas que dialoguem com as minhas inteligências múltiplas, ferramentas das mais variadas, terapêuticas, psicológicas, emocionais, ferramentas que me ajudem a experimentar enfrentamento e escape. Então, o conceito de educação que eu estou utilizando aqui no meu lugar de fala é da educação que nos promove, que nos leva a essas duas experiências. O que eu estou chamando de enfrentamento? Enfrentamento da própria vida, dos desafios da vida, dos problemas da vida, inclusive do sofrimento. E escape toda experiência educativa, formal ou não, ou seja, institucional, escolar, acadêmica ou não, experiência vital que me leva ao lúdico, ao imaginário, aos sonhos, ao entretenimento, que me dá alívio, que me dá prazer, que me dá sentido de existência,
que traz respostas para minha alma. Educação aqui parte desses dois pressupostos, dessas duas experiências que necessariamente precisam estar vinculadas. A educação não pode pensar apenas em solução de problemas sociais práticos, que isso está vinculado ao enfrentamento, porque a educação que prioriza apenas as soluções práticas dos problemas não é uma educação humanizada, que enxerga o ser humano de uma maneira integral. Mas a educação também não pode negligenciar a realidade de que o ser humano enfrenta problemas, de que o ser humano enfrenta sofrimento, de que o ser humano enfrenta perda, enfrenta morte, por exemplo, como eu disse no início, e a pandemia colocou isso em destaque, em holofote. A realidade de que o ser humano não controla, a ausência de controle, a realidade da morte como parte do processo vital, a realidade da necessidade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de gerenciamento das emoções, de encontrar um lugar seguro dentro de si, diante de um cenário de muitas ausências e faltas. E quando falta no externo? E quando falta algo que até então me era primordial? Qual é a resposta que a educação traz? Como que a escola e a faculdade e a universidade, como que as ONGs, como que os templos religiosos, como que qualquer experiência de troca humana, qualquer experiência educativa, porque sempre que eu estou aprendendo e ensinando, eu estou vivendo educação, independente do nicho social a que se refira. Como que a educação pode transformar a minha vida, pode me gerar autoconhecimento, pode me gerar habilidades específicas de enfrentamento. E aí eu volto a dizer, enfrentamento e escape. De enfrentamento da realidade, de enfrentamento das demandas da vida prática cotidiana. Por isso está exatamente no título. E aí a nossa discussão aqui hoje é muito sobre isso. Eu trouxe para vocês um texto chamado Escola e Sofrimento, de Rubem Alves, que é um autor que os alunos, por exemplo, que me conhecem, sabem que eu amo. E eu gostaria, a gente não vai ler o texto integralmente, eu separei trechos específicos, mas a gente vai ler boa parte do texto, e eu gostaria que a gente projetasse, por gentileza, professora Roberta, você pode projetar o primeiro parágrafo? Eu queria ler com vocês esse primeiro parágrafo, e como o título já diz, Escola e Sofrimento. Dialoga diretamente com a proposta temática e de título dessa live. Quando a gente pensa no cenário da pandemia, quando a gente pensa na necessidade de gerenciamento de emoções e quando a gente pensa nas demandas da vida prática cotidiana, inclusive de sofrimento. E aí, o texto diz o seguinte: estou com medo de que as crianças me chamem de mentiroso, pois eu disse que o negócio dos professores é ensinar a felicidade. E aí, por isso, por exemplo, a professora Roberta mencionou um e-book que eu criei junto a outra professora chamada Tatiana Vale esse ano, ambas da UFRJ, sobre felicidade e vida acadêmica é possível, e aí eu vou desconstruindo, junto à professora, uma série de mitos a respeito da experiência acadêmica com significado, com saúde mental e vinculada à felicidade. E, gente, essa realidade, embora nesse e-book específico nós tenhamos enfocado na realidade do mestrado, do doutorado, da faculdade, na verdade, infelizmente, é uma herança que perpassa o sistema educativo desde a educação básica. Talvez a educação infantil seja a menos afetada pelo enrijecimento do ambiente escolar. Talvez na educação infantil nós ainda saibamos que o lúdico, o escape, o imaginário, a brincadeira, o sonho, tudo isso é parte da experiência educativa como base, como pilar. Mas, sobretudo, a partir do ensino fundamental, existe uma perda que alcança até a vida adulta. Tanto a experiência escolar, quanto a experiência quanto a própria hostilidade da vida, a experiência vital, muitas vezes retira de nós a vinculação de felicidade e enfrentamento da vida e experiência escolar. Quando o texto diz o negócio dos professores é ensinar a felicidade como algo vinculado à mentira, me chama muito a atenção. Por que a escola, a experiência, e aí só quero fazer aqui como se fosse
um acréscimo à fala de Rubem Alves. Rubem Alves enfoca no texto dele na figura do professor ou professora, ou seja, na prática pedagógica. Na nossa live, eu quero pensar o sistema educativo como um todo. A desacoplação, a desvinculação que existe quando a gente pensa num sistema educativo mais conteudista, num sistema educativo mais tradicionalista e na possibilidade de nós experimentarmos educação em todos os nichos aos quais nós pertencemos, e essa educação vinculada à felicidade, vinculada a sabor, vinculada à experiência significativa. É significativo quando dialoga com a nossa vida. É significativo quando faz sentido para as demandas de autoconhecimento, para as minhas demandas internas e para as demandas que a vida me impõe. Aí, então, a educação é significativa. Mas nós estamos vendo aqui nesse texto de Rubem Alves uma vinculação dessa educação vinculada à felicidade associada à mentira, e é isso que eu quero chamar a atenção. Vou continuar lendo. Acontece que eu não conheço nenhuma criança que concorde com isso. Se elas já tivessem aprendido as lições de política, me acusariam de porta-voz da classe dominante. Pois, como todos sabem, mas ninguém tem coragem de dizer, toda escola tem uma classe dominante e uma classe dominada. A primeira é formada por professores e administradores. E aí volto aqui a fazer um acréscimo no texto de Rubem Alves. Vamos pensar sistema educativo como um todo, incluindo políticas públicas, incluindo todas as esferas que envolvem o educar. Formada por professores e administradores e que detém o monopólio do saber. E a segunda, formada pelos alunos que detém o monopólio da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. E que deve submeter o seu comportamento e o seu pensamento aos seus superiores, se desejam passar de ano. Algumas questões aqui me chamam muito a atenção porque perpassam toda a nossa experiência educativa. Uma vinculação da ideia de passar de ano, ou seja, da avaliação como mecanismo de ameaça, como mecanismo de opressão e não de construção. Esse talvez seja um dos principais motivos pelos quais a experiência acadêmica, a experiência escolar, o educar, não está tão vinculado à felicidade e não está tão vinculado a me dar respostas. O que fazer quando eu vivencio experiências com as quais eu não sei lidar e, ao mesmo tempo, eu estou na faculdade, eu estou na escola, ou eu estou na própria vida, eu não estou em instituições formais de ensino, mas eu estou tentando dar o meu melhor na experiência vital e eu não recebo ferramentas necessárias. O que fazer quando eu não tenho respostas? Uma educação que não traz respostas, na verdade, uma educação que não traz caminhos para que nós encontremos as nossas respostas pessoais, não é educação. Esse é o ponto. É isso que nós estamos discutindo aqui. É autoritarismo, é ameaça, é opressão, mas não é construção. Não, se não é lúdico, se não é prazeroso, se não me traz felicidade, não me constrói, não me afeta. E aí, quando a gente pensa nas relações hierárquicas estabelecidas entre professor e aluno, que é o que está denunciado aí, na verdade, a gente pode até estender isso às relações em geral. Por que muitas vezes nós não sabemos, na fase adulta, a diferença entre amor e violência, a diferença entre um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável? Porque desde a nossa primeira infância, todas as experiências educativas que tivemos, tanto na família, enquanto primeira correção psicológica do indivíduo, quanto na escola, não foram experiências que ensinaram relações não baseadas no autoritarismo, meramente hierárquicas, e sim relações baseadas na horizontalidade, baseadas na troca simbólica, na troca prática. Então, nós percebemos que a raiz do problema não está na vida adulta, em muitos momentos, mas, na verdade, em todo o nosso histórico de vida, quando nós não experimentamos uma educação que dialogue com a vida. Quando nós experimentamos uma educação que nega a vida,
quando ela te diz que vai te preparar para a vida, na verdade, ela nega que você seja sujeito nesse momento. Ela nega que você já tenha demandas nesse momento, inclusive que você já tenha conhecimentos prévios, e que esses conhecimentos prévios precisem ser respeitados e valorizados e validados. Ela nega que você tenha inteligências múltiplas. E aí eu vou dizer mais para frente algo, eu vou repetir mais para frente, tá, gente? Mas Gardner, por exemplo, que é um psicólogo norte-americano de quem eu gosto muito, ele traz um conceito de inteligência genial, em que ele diz que, na verdade, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe resolver problemas. E é uma pessoa que sabe criar. Inteligência está vinculada ao conceito de criação, de criar respostas e soluções para as demandas da sociedade. E aí, claro que isso tem um recorte sócio-histórico e cultural. E, ao mesmo tempo, inteligência está vinculada à capacidade de resolver desafios e de resolver problemas. Com isso, genialidade, na verdade, está muito mais vinculado a uma genialidade específica do que uma genialidade geral. E aí, mais para frente na nossa live, eu vou trazer aqui as 9 inteligências múltiplas que Gardner traz como contribuição para a gente pensar se as nossas experiências educativas, acadêmicas e não acadêmicas, se as nossas relações humanas estão baseadas no fomento, no desenvolvimento dessas inteligências. Eu vou dar um exemplo prático. Quando nós nos relacionamos amorosamente com alguém que tira a escada do nosso crescimento, em vez de fomentar o nosso crescimento, essa pessoa não está contribuindo para o fomento das nossas inteligências múltiplas. Essa pessoa não está contribuindo para que nós desenvolvamos neurologicamente, psicologicamente, espiritualmente, para quem pratica algum tipo de religião, existencialmente, porque uma das inteligências que Gardner traz é a inteligência existencial. Outra inteligência que ele traz, a naturalista, fala da relação com a natureza. Quando, por exemplo, nós não desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa conexão com a natureza, aí é que a educação entra como um processo de gerar autorreflexão. A educação não te diz com quem você deve ou não se relacionar. Isso é autoconhecimento, isso é decisão pessoal. Mas a educação vinculada à aprendizagem significativa te traz um processo de autorresponsabilização, te traz um processo de não transferir para o outro a responsabilidade sobre a sua felicidade. Te traz uma consciência de que a felicidade não está lá, em um outro lugar. Ela está aqui e está agora. E ela está dentro, inclusive. E aí, talvez, quem esteja me assistindo possa pensar assim, como encontrar felicidade, como experimentar isso que a Gisele está dizendo, num contexto de pandemia em que eu perdi pessoas extremamente importantes para mim, em que existem ausências e faltas com as quais eu não sei lidar e parece que eu não vou sobreviver a elas. A minha resposta para isso de um lugar muito horizontal, ou seja, não de um lugar vertical, não de um lugar de quem está acima, mas de um lugar humano e um lugar de quem está aprendendo enquanto pratica. Que é justamente quando nós vivemos situações limites que nós desenvolvemos habilidades socioemocionais, por exemplo, como a resiliência, que só é desenvolvida a partir do sofrimento humano, que só é desenvolvida a partir da perda, a partir da falta, a partir da ausência. É um processo do qual nós não devemos nos privar. É um processo que nós podemos fazer escolhas de modo que a morte, como eu disse no início, não nos tire mais nada. E isso não é uma escolha universal. Tanto que todos nós aqui conhecemos pessoas que lidam com o luto de uma forma e outras lidam com o luto de uma outra forma. Porque junto a um determinado fato, e aí aqui eu não estou falando só da experiência do luto, a qualquer fato que nos seja imposto, ou seja, algo imperativo, algo que aconteceu e com o qual eu só posso lidar, eu não posso evitar. Diante de um fato,
todos nós precisaremos fazer escolhas sobre como nós vamos reagir a esses fatos. Esse caminho de eleição de escolhas se chama educação. Não a educação, talvez, que nós tenhamos tido acesso na escola e na universidade. Não essa educação que te gera medo, do professor ou da professora. Não essa educação que nós experimentamos em casa que gera medo do pai ou da mãe, ou do genitor ou da genitora em geral, da figura de autoridade adulta que cria a criança, independente de quem seja. Não essa educação autoritária e opressora que não seja baseada no diálogo, que não seja baseada na troca. Não essa educação vinculada à memorização, vinculada à prova, vinculada à obrigatoriedade. Eu faço porque eu sou obrigado e não porque eu gostaria. E aí, dentro disso, eu queria pedir para Roberta projetar o próximo parágrafo do texto, porque fala exatamente disso. Basta contemplar os olhos amedrontados das crianças e os seus rostos cheios de ansiedade para compreender que a escola, a universidade e até mesmo a escola da vida lhes traz sofrimento. O meu palpite é que se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as suas experiências de alegria na escola, eles terão muito que falar sobre a amizade e o companheirismo entre eles. Mas pouquíssimas serão as referências à alegria de estudar, compreender e aprender. Quando a gente pensa em alegria e em sofrimento, que são duas palavras-chave desse parágrafo, a gente pode observar que a experiência da educação, seja na escola, na universidade, na vida, está vinculada aí a experiência do sofrimento, ou seja, a um ambiente ácido, a hostilidade. E aí, muitas vezes, essa educação hostil é experimentada dentro do lar, com os genitores, com a família, em que há um ambiente inóspito, há um ambiente hostil, há um ambiente ácido. Essa educação é experimentada na escola, na medida em que eu memorizo para fazer provas e eu me adequo a um sistema rígido e opressor de filas indianas e a minha linguagem corporal não é explorada, eu permaneço 4, 5 horas na mesma posição, eu faço o que eu devo fazer, eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer. Na verdade, pouco importa a quem me acompanha aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu sinto, aquilo que eu já conheço, inclusive. O que efetivamente importa é aquilo que me é imposto como valor. Essa é muitas vezes a experiência educativa que nós vivenciamos, e por isso ela está vinculada ao sofrimento. Porém, notem aqui que quando o texto fala sobre experiências de alegria na escola, ela está vinculada, por exemplo, à amizade e companheirismo entre as próprias crianças, e não necessariamente a alegria de estudar, de compreender, de aprender. Quando que a experiência do aprender não traz alegria? Quando ela não faz sentido, quando ela não é significativa, quando ela não dialoga com as minhas questões emocionais, por exemplo, vinculadas a luto, perdas, dor, frustração, relacionamentos, quando ela não dialoga com as demandas financeiras. A escola, por exemplo, não ensina inteligência financeira. A universidade, apenas os cursos vinculados a aspectos financeiros trabalham questões financeiras, mas não é um conhecimento de todos, não é democrático. A escola ensina matemática, mas não me ensina a usar esses conhecimentos de matemática aplicados à minha vida financeira, à administração das minhas finanças no futuro, por exemplo. Além disso, a escola, percebam aí que existem habilidades socioemocionais sendo desenvolvidas nesse parágrafo, vinculadas à amizade, à construção de empatia, de respeito, de solidariedade, entre os pares, entre os alunos. Porém, não de uma maneira institucionalizada, ou seja, não é algo que esteja sendo fomentado pelas próprias experiências educativas, pelas próprias práticas educativas.
muitas vezes essa troca, essa amizade, essas habilidades socioemocionais vinculadas às trocas simbólicas com o outro são, inclusive, vistas como transgressoras do sistema. É na hora do que a gente chamava antigamente de recreio, não sei qual é o termo que se está usando atualmente. Por exemplo, quando o professor sai de sala e existe uma troca entre um professor e outro, quando o professor falta, em momentos não oficiais. Ou seja, nós desenvolvemos habilidades socioemocionais em momentos não oficiais. E aí existe uma questão. Desculpa, eu li aqui intervalo. Ah, tá. Intervalo é o recreio. Ele está me ajudando. Obrigada, gente. No momento do intervalo, no momento em que não existe oficialmente uma prática pedagógica sendo desenvolvida por algum docente. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Se você está na faculdade, por exemplo, quando disciplinas te geram medo, quando determinados professores ou professoras te geram medo, quando o ambiente de competição predatória nas universidades é tão hostil que gera adoecimento da alma, porque não houve, inclusive, no indivíduo, ferramentas socioemocionais desenvolvidas ao longo de toda a sua vida para enfrentamento dessa hostilidade, para enfrentamento dessa acidez, desse ambiente de competição predatória, de comparação, nesse ambiente em que só há lugar para o primeiro lugar, em que o princípio da cooperação está sempre em valor reduzido comparado à competição predatória. Quando a gente pensa numa educação que não fala sobre amor, que não tem o amor como um tema curricular, que não discute a experiência do amor enquanto educação. Tudo isso nos gera ausência de ferramentas de enfrentamento da vida, de enfrentamento das demandas da vida, quando, na verdade, o amor está nas arestas da experiência educativa. Como, por exemplo, nós acabamos de ler nesse parágrafo, a amizade entre os pares, é óbvio que ela está baseada no afeto, no amor, mas essa experiência é uma aresta, ela não é a base da experiência educativa. E aí, quando a gente pensa na família, por exemplo, quando pessoas adultas olham para o seu histórico e viveram ausência paterna, ausência materna, ausência de modelos de referência que lhe ensinassem na prática o que é amor, amando, que demonstrassem na prática o senso de valorização própria, que ensinassem a ter autoestima, porque a autoestima é algo que nós construímos, não cresce pronto. Que ensinassem sobre paz, sobre encontrar na experiência do lar a paz. E aí, essa experiência de paz nos leva a um processo de transformação, a um processo de nos sentirmos seguros emocionalmente. Estamos em um lugar seguro, porque existe um ambiente de paz. E aí, quando a gente pensa fora da família e fora da escola, quando a gente pensa no ambiente acadêmico, da mesma forma, como eu posso implementar paz entre os pares? Como eu posso não devolver hostilidade nas minhas relações de troca se eu não desenvolvi inteligência interpessoal, que é uma das inteligências que eu vou dizer no final? Eu vou listar aqui os 9 tipos de inteligência conforme Gardner, que é um embasamento que eu escolhi trazer para essa live, e uma delas é a inteligência interpessoal, ou seja, é eu aprender a lidar com o outro, a entender a perspectiva do outro, a entender a minha própria perspectiva, de modo que eu ensine o outro como eu devo ser tratado ou tratada, porque sim, nós ensinamos o outro com aquilo que a gente diz, mas principalmente com aquilo que a gente não diz, e sim com aquilo que a gente faz, a como nos tratar, e nós é que estabelecemos esses limites. Mas a escola não tem necessariamente, a educação não tem necessariamente sido vista nesse lugar integral, nesse lugar global, que forma o sujeito de uma maneira integral, de uma maneira global. Gisele, só para... Eu acho que eu tinha caído, né? E agora retornou a internet.
Só para complementar a sua fala, quando você fala, né, que adoece até a alma, e você vê o movimento vindo aí desde 2017 de algumas universidades, como até pioneiras nesse sentido, a Universidade de Harvard, né, que criou uma disciplina sobre felicidade, o livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, universidades aqui no Brasil, vou dar o exemplo da Universidade de Brasília, que também criou no curso, dentro do curso de engenharia, e era uma das disciplinas mais disputadas sobre felicidade. E isso viralizou, foi até um tema do Fantástico, a própria UF, a Faculdade de Medicina, uma disciplina sobre espiritualidade, para justamente, né, aprimorar. E, assim, tinha 160 alunos, e até na reportagem, o professor que implementou, ele falando como isso ajudou a melhorar os números da evasão escolar. Exatamente. Então, fazendo as pessoas refletirem qual o sentido da vida. Realmente eu estou no curso certo, não é isso que eu quero para minha vida, ou eu fui por conta de status, porque a sociedade fala que é a profissão do futuro, o que realmente eu quero para minha vida? A minha motivação. É muito o que você falou, certo? O que felicidade, sofrimento, como o texto do Rubem Alves vem ensinando, vem mostrando. Então, você falando, essas falas eu fui lembrando do quanto dentro da própria universidade, até a minha sobrinha, minha irmã mora em Manaus, e a Laura tem 7 aninhos, então ela já está aprendendo sobre educação financeira. Então, é muito bacana ver esse movimento de algumas escolas. Exatamente. Em Macaé também tinha uma escola que já ensinava educação emocional que nós não aprendemos. Eu não aprendi, né? Inteligência emocional, sim. Sobre inteligência emocional. E até você vê disciplinas eletivas vindo. Macaé tem muito dessa proposta de inovar no ensinar, trabalhar de formas mais lúdicas, até algumas disciplinas eletivas justamente para ajudar o aluno no seu desenvolvimento. Exatamente. Certo? Então, eu queria complementar a sua fala com isso, né? Que me fez lembrar muito. Eu não li ainda esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá na minha lista de metas, mas justamente fala muito sobre isso, do mudar a forma de avaliar, deixar o espaço para o aluno falar, se colocar, né? De repente, desenvolver a sua habilidade na música, na arte, na poesia. Sim. Aonde é? Então, trabalhar nesse sentido, né? Exatamente. Pode complementar. Não sei se você está vendo as projeções, eu estou colocando aqui, a Caterine está contribuindo muito, né? Falando e tal. Eu estou vendo aqui duas coisas, vou comentar a Serpa e vou comentar a Roberta. Primeiro, eu conheço essa iniciativa sobre essa disciplina de felicidade, ficou super famoso e é incrível, e quando você vai trazendo os exemplos, é gratificante, mas ainda é muito tímido. Ainda é a exceção e não a regra. Quando a gente pensa em sistema educativo, desde políticas públicas ao administrativo das instituições, e quando a gente pensa, inclusive, em todas as desigualdades que envolvem o ensino público e o ensino particular, pensando, inclusive, em Brasil, né? Quando a gente pensa na questão da tecnologia, que não é acessível a uma boa parte da população ainda, portanto, ensino híbrido, educação tecnológica, educação 5.0, ainda são questões muito distantes da realidade de muitos estudantes, ainda são iniciativas que, inclusive, geram um engajamento absoluto, porque tem um caráter de exceção, porque tem um caráter de privilégio. E aí, novamente, nós reproduzimos aquele modelo da educação enquanto privilégio de alguns, e não enquanto acesso e direito de todos e todas como um princípio democrático. Então, é muito essa questão. E aí, nesse aspecto, nós aqui numa live aberta ao público, nós estamos buscando contribuir justamente para a promoção desse alcance, gerar um alcance maior, embora saibamos que a tecnologia ainda é não acessível a todos, mas, de qualquer forma, a tecnologia tem trazido um processo um pouco mais amplo de democratização. E aí, quando a Serpa comenta assim, naturalizamos muito a carga mental que famílias, estudantes e professores enfrentam, é exatamente isso. Serpa, nós naturalizamos e nós colocamos em um lugar de menor valia, como se o estudo das emoções estivesse num lugar inferiorizado. E essa é uma visão preconceituosa e ignorante do próprio conteudismo que engloba o processo educativo em geral, não só na escola, não só na universidade, mas na família, na sociedade, nos nichos sociais aos quais nós pertencemos.
E acabamos, assim, confundindo, estou lendo o texto da Serpa, esforço com práticas desumanizadoras, exatamente isso, desvinculadas da aprendizagem significativa. A educação tradicionalista, em muitos momentos, traz uma desumanização, na medida em que ela não discute, ela priva o sujeito de discussões que são fundamentais para a formação dele. Discussões, aí eu vinha, antes dessa fala da Roberta, eu vinha trazendo alguns aspectos, né, relacionados a temas que a escola não traz. A escola, por exemplo, ainda é tímida, embora já haja iniciativas na discussão sobre abuso sexual infantil, abuso psicológico, e existem crianças na escola sendo abusadas, e morando com os seus algozes, em muitos momentos, morando com os seus abusadores, mas, inclusive, não há, na prática docente, um preparo para a percepção de sinais de mudança de comportamento, para que essa criança ou esse adolescente seja efetivamente defendido diante de um alerta, diante de uma denúncia que possam vir a fazer. Tanto o professor, muitas vezes, não tem essa preparação, o professor, a professora, quanto também não existe um trabalho pedagógico que leve a criança ou o adolescente a perceber que a situação em que ele está é abuso. E aí eu diria mais, porque eu vejo isso na minha sala de aula, que o adulto perceba que está em uma situação de abuso, porque se ele não aprendeu na infância, na primeira infância, na segunda infância, o que é abuso psicológico, o que é violência simbólica, o que é violência física, a diferença entre amor e violência, se ele não aprendeu os limites do corpo, se ele não teve aulas que desenvolvessem a sua linguagem corporal plena e que também gerassem respeito pelo próprio corpo, pelo seu corpo e pelo corpo do outro, na verdade, essa pessoa, esse adulto, fica sem ferramentas para, no enfrentamento da vida cotidiana, entender que aquela relação, que aquela situação está baseada em manipulação, está baseada em chantagem emocional, está baseada em abuso, aquilo que se pode permitir e aquilo que nós não podemos permitir e estabelecer como limite. Tudo isso é parte de um processo educativo que enfrenta uma grande defasagem para que essa aprendizagem seja efetivamente qualitativa. E como que essa aprendizagem pode se tornar qualitativa? Pelo caminho do afeto, não pelo caminho do conteudismo distanciado da experiência cotidiana. E aí eu quero voltar a ler o texto de Rubem Alves, eu cortei uma parte do texto, isso para quem buscar o texto original, eu cortei um pedaço, a gente vai para o próximo parágrafo. Roberta, por favor. Acontece que as crianças não estão sozinhas neste julgamento. E aí eu cortei um pedaço em que ele fala sobre duas experiências de aprendizagem baseada no afeto que ele teve na infância dele, duas professoras marcantes, e elas foram marcantes porque elas foram afetivas. E aí, em seguida, ele compara essas professoras com os demais. E aí ele diz, quanto aos outros, a minha impressão era de que nos consideravam como inimigos a serem confundidos e torturados. Como inimigos a serem confundidos e torturados por um saber cujas finalidade e utilidade, guardem essas palavras, finalidade e utilidade, nunca se deram ao trabalho de nos explicar. Ou seja, Rubem Alves aqui está reforçando o que eu disse antes. Quando a educação não tem finalidade, quando ela não tem utilidade, ela não me serve, ela não me afeta. Compreende-se, portanto, que entre as nossas maiores alegrias estava a notícia de que o professor estava doente e não poderia dar aula. E até mesmo uma dor de barriga ou um resfriado era motivo de alegria, quando a doença nos dava uma desculpa aceitável para não ir à escola. Todo esse parágrafo fala de uma educação sem sentido em si mesma. E aí não é em vão que muitas vezes a vida se torna sem sentido em si mesma, na medida em que desde a primeira infância eu não aprendi a encontrar o meu sentido, a encontrar o que é vida na minha janela de alma, na minha perspectiva. Se eu não sei aonde eu quero chegar, como eu posso significar o meu presente? Mas isso não é automático, isso não é inato. A capacidade e o potencial para desenvolver
essa percepção é inata, mas é preciso, através da educação, desenvolver essas habilidades. Educação é sobre isso. E aí eu vou continuar falando aqui, Roberta, no próximo parágrafo. Pode colocar o próximo, por favor. Obrigada. Não me espanto, portanto, que tenha aprendido tão pouco na escola. Esse é o meu parágrafo favorito, gente. O que aprendi foi fora dela e contra ela. Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino, passou por uma experiência semelhante. Declarou que estudou a vida inteira, menos nos anos em que esteve na escola. Era, de fato, difícil amar as disciplinas representadas por rostos e vozes que não queriam ser amados. E aí aqui eu não desejo culpabilizar os professores como os responsáveis únicos por essa falta de alma no processo educativo. Mas a gente observa aqui a dualidade vida e escola que eu mencionei no início da live, como se a experiência escolar fosse análoga à vida e não a vida enquanto tal. A gente observa aqui uma denúncia de Rubem Alves a professores cujos rostos e vozes não demonstram que querem ser amados. E aí esse parágrafo dialoga muito com o que eu disse no início sobre o amor não ser prática curricular, não ser tema basilar de práticas pedagógicas. O amor em si, enquanto temática, o que é amor, discutir amor com os alunos sempre, desde sempre, e também o amor enquanto base, o afeto enquanto base de toda prática educativa relevante, de toda relação humana relevante, porque, na verdade, é justamente nessas instituições que nós aprendemos o que é relevante e o que não é. E aí, Roberta, pode passar para o próximo. Nesse próximo parágrafo, o recorte que eu trouxe é um pouquinho antes. Isso, afinal de contas. O recorte que eu trouxe, essa é a fala de um aluno sobre a sua experiência escolar, e essa fala está dentro do texto de Rubem Alves, ele traz como exemplo. E o aluno diz o seguinte: afinal de contas, não entender nada já é um hábito. 3/4 partes do que se diz e do que me fazem escrever na escola, a gramática, as ciências, a moral, e mais 1/3 das palavras que leio, que me ditam, que eu mesma emprego, eu não sei o que elas querem dizer. Já observei que em minhas redações, as que eu menos compreendo são as que mais levam chances de ser classificadas em primeiro lugar. A maioria, aí acabou a fala do aluno, e Rubem Alves completa, a maioria dos estudantes nos colégios e universidades não desejam estar lá. Estão lá porque são obrigados. E aí eu trago aqui um dado que eu mencionei em outra live que nós fizemos semana passada, né, Roberta? Um dado da Andifes de 2018, de que a cada 10 estudantes universitários, 8 se sentem desesperançosos e desanimados. É muito o que o texto de Rubem Alves está trazendo. A ideia da escola como obrigação, a ideia da universidade como obrigação. E, tão grave quanto ou mais, muitas vezes o ambiente familiar como um lugar em que não se quer estar, quando, na verdade, deveria ser o lugar da maior troca simbólica educativa que um ser humano poderia experimentar. E aí todo esse cenário de educação está vinculado ao que o próximo parágrafo de Rubem Alves vai mencionar. Pode colocar, Roberta, por favor. Compreende-se que, com o passar do tempo, a inteligência se encolha. Ele fala de encolhimento. Muitas vezes esse processo de encolhimento diante da vida é um lugar que adultos estão vivendo, encolhimento. Não começou ontem, começou de uma trajetória, mas é preciso se dar conta de que houve um encolhimento para então ser esticado, para então expandir horizontes. Compreende-se que, com o passar do tempo, a inteligência se encolha por medo e horror diante dos desafios intelectuais e que o aluno passe a se considerar como um burro. Volta só um segundinho, que eu acho que eu não terminei, mano. Quando a verdade é outra. A sua inteligência foi intimidada pelos professores e, por isto, ficou paralisada.
e aí eu colocaria outros agentes aqui, formativos. Foi intimidada pelos professores, foi intimidada pelos chefes, foram intimidadas por abusadores, foram intimidadas por familiares não saudáveis emocionalmente, pessoas feridas acabam ferindo. Foi intimidadas por uma série de agentes educativos que não exerceram o seu lugar com plenitude de saúde emocional, mental, intelectual, e que com isso vão encolhendo a inteligência. E aí eu, inclusive, incluo aqui os sistemas avaliativos, que muitas vezes encolhem a inteligência na medida em que o aluno não é explorado nas suas habilidades e competências, e sim ele precisa responder a uma demanda que o outro pré-determinou. Então, se o aluno não lida bem com uma determinada forma avaliativa, como, por exemplo, prova de múltipla escolha, mas ele não tem na experiência educativa a oportunidade de viver a aprendizagem processual, a oportunidade de manifestar de diversas formas as suas inteligências, ele acaba sendo intimidado, minado, encolhido. Por outro lado, quando na fase adulta nós permitimos que as nossas relações humanas intimidem a nossa inteligência intrapessoal, a nossa inteligência em relação a nós, o nosso autoconhecimento e a nossa inteligência interpessoal, nós estamos novamente reproduzindo um modelo que foi aprendido. Não é à toa, por exemplo, que muitos filhos de alcoólatras se tornam alcoólatras, porque viram esse modelo e simplesmente reproduzem sem terem experimentado educativamente a oportunidade de autorreflexão de não, esse padrão de comportamento não é saudável, eu não preciso reproduzi-lo. Isso é o outro. O outro escolheu esse caminho, eu não preciso escolher. Eu já estou avançando para o final, gente. Uma coisa também que me chama muito a atenção é quando Cláudio Sasaki, que é um pesquisador brasileiro, afirma o seguinte num e-book dele que se chama Educação 3.0, eu uso muito na minha sala de aula. Ele diz: o sistema educativo está falhando com esta geração, tanto em relação ao desenvolvimento profissional, quanto em relação ao desenvolvimento humano, de pessoas autônomas, de pessoas felizes. E aí, dentro disso, como eu posso desenvolver a minha genialidade humana? Que, como eu disse no início, é muito mais específica do que generalista. Há muito poucos gênios em todas as áreas e há muito mais gênios em áreas específicas. Como eu posso desenvolver a minha genialidade? Como eu posso encontrar o meu próprio caminho? Como eu posso perceber que o gerenciamento de emoções não me foi dado na minha trajetória, mas pode ser alcançado agora? Como eu posso usar o ano de 2020 para desenvolver habilidades socioemocionais como a gratidão, apesar de? Porque se nós buscarmos, nós certamente vamos encontrar motivos para sermos gratos, motivos para perceber que até mesmo o sofrimento, embora muitas vezes venha num viés de injustiça, e o seja mesmo, muitas vezes o sofrimento pode se tornar uma arma para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. É importante, muito obrigada, Roberta, por ter colocado aqui o nome do... Ah, não, alguém está perguntando, e-book é um acesso livre? Eu tenho e-book, pode fazer contato comigo que eu envio. Eu não sei se é um acesso livre, eu uso na minha sala de aula, e aí como eu uso muitas referências, eu não sei de onde eu consegui essa, mas talvez colocar o meu e-mail no final, os meus contatos, e aí quem desejar ter acesso ao e-book é só falar comigo, tá bom? Então, voltando, a educação precisa desenvolver as minhas inteligências, porque é desenvolvendo as minhas inteligências que eu vou conseguir enfrentar a vida com significado e relevância, que eu vou ter respostas para o que os outros fazem comigo, que eu vou... hoje nós usamos, hoje em dia, o verbo empoderar muito na moda, né? Muito na era instagramiana, é comum usar o empoderamento, mas, na verdade, o que efetivamente significa esse empoderamento? Significa uma clareza, uma consciência crítica e autocrítica ampliada. Significa me conhecer,
significa enxergar a realidade e as circunstâncias a partir de uma perspectiva ampliada, e significa buscar ferramentas, buscar ajuda, entender que educação se faz através de uma horizontalidade em que eu preciso do outro, em que eu preciso de ajuda. Nós estamos numa geração de aumento das doenças psicossomáticas, por exemplo, doenças vinculadas à alma, depressão, transtornos de ansiedade, pânico. Por quê? Porque existe todo um histórico de defasagem de emoções com as quais eu não aprendi a lidar. E aí, quando eu não aprendo a lidar, eu não crio ferramentas, eu não crio armas de enfrentamento. Não é sobre considerar a faca, por exemplo, como má ou como boa. É sobre saber usar a faca em prol do bem. Essa é a questão. Eu estou fazendo uma metáfora aqui da faca, pensando nas nossas emoções. Não é sobre nunca sentir medo, nunca sentir raiva, nunca sentir frustração. É sobre o que fazer quando nós estamos lidando com todas essas emoções. É sobre trabalhar a minha reação, principalmente, e não apenas as minhas ações, embora as ações gerem resultados. E quando nós temos sempre os mesmos resultados, é importante também que a gente pense quais são as ações que estão sendo repetidas, que estão gerando resultados repetitivos. Então, é sobre ação e é sobre reação. E aí eu queria terminar essa live mencionando as 9 inteligências conforme Gardner, como eu tinha mencionado no início, tá? A primeira é a lógico-matemática, que é a capacidade de realizar operações matemáticas, numéricas, lógicas, fazer deduções. Esse é um dos tipos de inteligência humana. A segunda é a verbal-linguística, que é a capacidade de se expressar verbalmente, por escrito, aprender novas línguas, usar a fala escrita para o alcance de objetivos, para resolução de problemas, para comunicação assertiva, para relacionamentos. A terceira é a espacial, que é a disposição de reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. É aquela pessoa que tem uma inteligência espacial, uma percepção espacial aguçada. A quarta é a sinestésica, que o nome já diz, é físico ou sinestésico, na verdade, que está muito vinculada a usar o corpo para resolver problemas, para fabricar produtos, para se conectar consigo, para se conectar com o outro. É a ideia do corpo que fala. E aprender através da experiência sensorial, da experiência sinestésica. A escola, por exemplo, precisa trabalhar a questão do toque, a questão do contato, como um mecanismo de aprendizagem, porque existem pessoas que são sinestésicas e que têm essa inteligência muito aflorada. A próxima é a interpessoal, que é a capacidade de perceber as intenções do outro, os desejos do outro, é a capacidade de se relacionar bem em sociedade. A próxima é a intrapessoal, que é o autoconhecimento, é se conhecer, entender a si mesmo, com o objetivo de alcançar certos fins, ou seja, com finalidades específicas. Eu me autoconheço de propósito. E ao me autoconhecer, certamente a minha inteligência interpessoal também é melhor desenvolvida. A musical artística, pessoas que têm muita facilidade para qualquer habilidade e competência vinculada à música, vinculada à arte. Naturalista, reconhecer e classificar espécies da natureza, é a nossa relação com a natureza. E aí é interessante como todos nós, em alguma medida, quando não apresentamos algum tipo de déficit intelectual, cognitivo, algum tipo de deficiência, todos nós temos, em alguma medida, essas 9 inteligências, porém, algumas delas teremos propensão maior a explorá-las e desenvolvê-las. E aí é muito mais sobre conhecer as suas inteligências, para que você consiga, com assertividade, desenvolvê-las, investir nelas. É muito mais sobre investir no que se é, e não no que não se tem. Para terminar, a existencial, que é a inteligência que se refere a refletir sobre questões fundamentais da vida humana. Todos nós desenvolvemos essa inteligência, essa necessidade de refletir sobre questões fundamentais da vida humana, mas óbvio que existem pessoas mais práticas, mais lógico-matemáticas, e outras pessoas
mais existenciais, mais autorreflexivas, mais profundas nesse sentido do campo das ideias, e o importante é que as nossas experiências educativas estejam vinculadas às nossas inteligências. O importante é que a gente se reconheça, conheça o nosso papel, conheça a nossa singularidade, e qualquer relação de troca que não esteja baseada em fomento dessas inteligências é uma relação que precisa ser, de alguma forma, repensada. Qualquer lugar em que eu me coloque, em que eu não esteja me desenvolvendo, vale a pena eu repensar se esse efetivamente é o meu lugar. E com isso eu termino a minha fala agradecendo muito a Roberta, agradecendo muito a quem nos assistiu aqui e a quem ainda vai vir a nos assistir. Obrigada, Gisele. O pessoal aqui está super elogiando, pedindo, realmente vai ficar salvo aqui no canal, justamente. Acredito que trabalhar nas mídias sociais, como o YouTube, isso é muito bacana porque a live fica salva e depois pessoas que por algum motivo não souberam, não puderam estar aqui no momento do ao vivo, podem assistir posteriormente e ter o alcance a mais pessoas. Então, por isso que a gente também pede que vocês compartilhem, que vocês curtam a live para ter um maior alcance, porque como vocês falaram, fala maravilhosa, é necessário que mais e mais pessoas assistam e comecem a refletir, né? Então, essa foi a intenção de trazer no início do semestre, justamente para trabalhar com os nossos, o foco principal com os nossos alunos, né, mas também com os professores, para que possam repensar, como você falou, eu já estou interessada em ler esse e-book da Educação 3.0, até gostei muito dessa pergunta, se é de acesso livre, que eu acredito, eu entendo, né, se é de fácil download, não precisa comprar, download não sei, né, que alguns e-books são vendidos, é gratuito, certo? Então, justamente para a gente pensar, como você falou, das inteligências múltiplas, e você falando no gerenciamento das emoções, eu lembrei de um curso que eu fiz com o doutor Augusto Cury, que ele trabalha muito isso, a gestão das emoções, e ele fala que ele era um dos alunos mais criticados pelo professor. Como ele foi criticado, que ele não seria... você tem alguns vídeos dele no YouTube que ele fala que foi rebaixado, assim, por vários professores. Ele fala da listagem, né? Ele era o penúltimo aluno das notas, assim, lá atrás, e hoje ele é um dos psiquiatras mais lidos da história da humanidade. Exatamente. Olha lá. E eu acho que por ele ter vivido isso, né, ele desempenhou essa revolução, querendo ensinar, compartilhar. O curso dele é muito bacana. Eu sempre gostei de ler a literatura dele. Tem um livro que eu até quero reler, Os Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que faz muita gente pensar mesmo, né? Como docente, como ser humano, como educador. E ele trabalha muito, ele também fala das habilidades socioemocionais. Realmente, a gente começar a repensar, e os alunos também, né? Eu me lembro, isso foi um dos grandes exemplos que eu tiro da minha experiência profissional, uma aluna que era muito criticada por conta do CR dela. E como é que vai ser essa pessoa no mundo profissional com um CR desse? Ela fez o estágio, ela se desenvolveu tão bem, ela já saiu do estágio empregada. Uma semana depois, foi uma das principais alunas a ter um emprego. Então, acho que o CR não diz nada. Gente. Porque muitas vezes a gente está estudando... É no período da faculdade. Desculpa, CR é média. Então, muitas vezes, né, a gente fica rotulado a uma nota e a gente acaba sendo o nosso sistema que nós precisamos revolucionar, né? De avaliar ali por uma nota, onde muitas coisas podem interferir. Naquele dia você pode não estar bem, você não... Quantas vezes eu já vi relatos de aluno, nossa, eu sabia o conteúdo, eu sabia o que era para ser respondido, mas na hora me deu um branco. Eu esqueci completamente, como você falou, as questões as doenças psicossomáticas, né, as questões emocionais que são envolvidas. Então, que a gente possa repensar, né? Como você falou, das suas singularidades, no que você, como o texto do Rubem Alves falou, às vezes é sufocada, né? Criatividade paralisada, ele não consegue se mostrar quem ele é, com as habilidades que ele tem. Nossa, e aí me lembrou muito o trabalho em grupo, né? De repente, você saber ter um líder, aquela pessoa que tem aquela habilidade de liderança, um coordenador, né, para coordenar ali. O que você faz melhor? Você apresenta melhor? Você escreve melhor? E conseguir, né,
alocar cada um na sua função. Mas, assim, é muita coisa, sabe? Eu saí daqui hoje muito mexida. Nossa, foi maravilhosa. E com os comentários ali, né? Até a Caterine volta novamente, eu vou projetar aqui, falando, olha. Olha, a Serpa encontrou, gente, o e-book. O e-book gratuito, Os Inevitáveis de Ser Feliz. Encontrou? Olha que bacana. De forma gratuita. Ela vai me passar e aí eu posso, nem sabia que era acesso replicar. gratuito. Perfeito, Serpa, obrigada. Caso ela não tenha, gostaria de passar. Ótimo. Ótimo, eu nem sabia que tinha gratuito. Viu como é que a gente sai aprendendo? Olha, eu de sempre lugar falo, horizontal. sempre aprendizado. E, viu? A Tatiana também, que é outra fofa, também grande parceira nossa, e uma das autoras do e-book, junto com a Gisele. Exatamente. Falando, obrigada. olha. Obrigada, professora Tatiana. Roberta, esse assunto é para sempre, né? A gente poderia ficar aqui até amanhã discutindo. Eu agradeço demais, espero que tenha sido significativo e espero que as próximas pessoas que nos assistam também sejam tocadas e desenvolvam ferramentas de enfrentamento da vida e de escapismo, né? Os dois aspectos são importantes. Sim, só para finalizar, Gisele, eu coloquei aqui o seu Instagram, Janela de Alma, Gisele Reinaldo, quem quiser, entre em contato, via direct, você pode passar o seu e-mail, né, para mais informações, mais, tá? E eu quero agradecer a nossa audiência, repliquem, vamos replicar aí também o conteúdo, muito obrigada, uma boa noite, estamos à disposição. E mais uma vez, obrigada, Gisele, e se você quiser finalizar esses minutinhos finais com alguma mensagem, fique à vontade. Eu entendo que até nesse período, né, de Natal, que a gente fica mais reflexivo, fim de ano chegando, a passagem de 2020 para 2021, e na verdade nós estamos entrando em 2021, uma nova década. Que seja uma década de novas escolhas, de novas decisões, que seja uma década de autoacolhimento, que seja para nós um período de aprendizagem significativa, que a gente saia desse período de pandemia melhores do que entramos enquanto sujeitos, mais preparados nas habilidades socioemocionais, mais gratos, mais resilientes, mais afetivos, valorizando mais o que temos e o que somos, que a gente possa usar todo esse período tão inóspito, tão hostil para autocrescimento. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E mais uma vez, obrigada, Roberta. Boa noite. Boa noite. Obrigada, canal da Extensão também. Tchau, tchau. Obrigada, canal. Tchau, tchau.